Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, Canção Nova! Bom dia a vocês que estão pela TV Canção Nova, também nos assistindo, participando conosco, ativamente desse acampamento de cura e libertação. Estamos abrindo nessa manhã, nesse dia. E diz o tema, né? Pelo seu sangue fomos libertos do poder das trevas. Apocalipse capítulo 1. E nós vamos começar hoje. Eu sou o padre Vanderlei Nunes, sou exorcista emérito da Diocese de Santo André, São Paulo, Grande ABC. Deve ter gente por aí de lá, né, conosco. Muita gente nos assistindo lá na Diocese de Santo André. E o nosso abraço fraterno a vocês. Nossa oração e nosso abraço para Dom Pedro Carlos Cipollini, meu bispo diocesano, que está em Roma, no Sínodo dos Bispos, com o Papa, né, delegado da CNBB. E ele deu toda a permissão de eu vir aqui, e a oração dele, a bênção, está nos acompanhando. E nós orando lá por eles também nesse mês, né? Para que muitos frutos de graça tenha a nossa igreja na sua evangelização a partir desse sínodo. Muitas bênçãos, muitas vitórias de Deus. E eu sou exorcista da diocese, já exorcista eu sou há 18 anos. Comecei em abril de 2005, com a nomeação de Dom Nelson Westrup, que era o nosso bispo, agora emérito de Santo André. O ritual de exorcismo tinha acabado de ser publicado aqui no Brasil, né, em língua portuguesa, o novo ritual. E Dom Nelson disse: preciso de um padre para colocar em prática esse ritual, o ministério de exorcismo. Aí eu falei para Dom Nelson assim: Dom Nelson, eu vou ajudar o senhor a escolher esse padre, pode contar comigo. Por isso que o senhor me chamou, né, para a gente indicar, ver uns nomes aí. Ele falou: não, já temos o padre. Ah, já? Quem? Quem é? É você. Eu falei: misericórdia. Eu? Exorcista? Porque eu nunca tinha pensado nisso na vida. Ele falou: você já celebra, preside missas, pedindo cura, libertação, desde o começo do seu ministério. Eu já tinha quase 10 anos de padre. Eu vou fazer 28 anos de padre em dezembro, dia 2. 28 anos. Estou com 52 de idade. Mas o pessoal fala: ainda é um menino, né? É a bondade do povo. Ou tem gente que enxerga menos que eu, né? Pode ser também. Mas é assim. Aí Dom Nelson nos chamou para esse ministério. E eu contei com a graça de Deus. E com a força, a autoridade do bispo, esse ministério tem poder. Poder da igreja. E então nós fomos exercer esse ministério. Era bem, há tantos anos atrás, 18 anos atrás, eram poucos, menos exorcistas que hoje. Hoje nós somos no Brasil de 50 a 60 exorcistas. Inclusive, esses dias, entrou no grupo nosso de WhatsApp, da Associação Internacional dos Exorcistas, do qual também sou membro, até também da diretoria aqui do grupo de língua portuguesa no Brasil. Sou suplente, mas estamos lá para colaborar como for preciso, né? E nós éramos muito menos naquele tempo. E não tínhamos essas articulações de hoje. E hoje temos, né, esses grupos para poder partilhar, tirar dúvidas, trocar experiências, ter formação, né? Porque cada um que entra ali traz artigos, escritos, né? Pesquisas sobre exorcismo. Então isso ajuda muito, né, a gente a crescer. E hoje, a gente sabe, a semana passada foi feito o congresso, a convenção internacional da associação, lá em Roma. Eu não pude ir, mas estavam lá 8 a 10 sacerdotes exorcistas, né, do Brasil. Fizeram eleição e o nosso novo presidente, coordenador, aqui para o Brasil, para a língua portuguesa, é o padre Pedro Paulo Alexandre, que é o exorcista oficial da Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina. Inclusive ele está aqui, Cachoeira, está fazendo curso também, né, online, formações. Encontrei-o ontem, né, era o nosso candidato de coração, e Deus o elegeu aí como novo coordenador. Então hoje nós temos esse número, é muito pequeno. Esses dias soubemos também que aqui em Lorena, né, a Diocese de Lorena, Dom Vladimir nomeou o padre Wagner Bahia, oficialmente como exorcista. Então a gente só pode louvar a Deus. E eu fiquei emérito em janeiro do ano passado, finalzinho de janeiro,
quando Dom Pedro quis, o nosso bispo, colocar um novo sacerdote como oficial, né? Então, ele falou, vai ficar um novo sacerdote, você já está há muito tempo. E eu achei muito bom, porque é mais um exorcista que nós ganhamos no Brasil, no mundo. Então, ótimo. E ele me disse assim, você continue, você tem a faculdade, o dom de exorcizar, eu estou te autorizando verbalmente, precisou exorcizar, exorcize. E eu falei, glória a Deus. E continue com as orações de cura e libertação, que são fundamentais, né? Então, Dom Pedro deu todo esse apoio. E é assim, né? O padre Márcio, que foi meu sucessor, agora também está afastado devido a problemas de saúde, mas o padre Márcio disse, não existe ex-exorcista. E consultando a Associação Internacional de Exorcistas, que tem a sede em Roma, eles disseram a mesma coisa, não existe. Então, é assim, ontem encontrei o padre Duarte Lara, que também está por aqui. Padre Duarte, eu falei para ele, o demônio não nos deixa em paz. E é verdade, os demônios estão sempre nos atormentando, e a gente tem essa luta, esse combate espiritual contra os demônios, contra o mal, a todo momento. Na verdade, eu estava meditando essa frase hoje, e o Senhor disse assim, não são os demônios que não deixam vocês em paz, é vocês que não deixam eles em paz, amém? Os demônios. Eles nos temem, porque nós somos os ministros de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, e no poder dele, nós os expulsamos, nós repreendemos toda a sua ação, ordinária, extraordinária, suas retaliações, nós repreendemos. Então, de fato, eles que têm que nos temer, né? E a gente nessa autoridade, nesse poder espiritual do Senhor, da sua igreja, nós vamos vencendo esse combate espiritual. Esse é meu tema de primeira pregação. Não fujais do combate. Fala para quem está do seu lado, não fujais do combate. Você que me assiste, não fujais do combate. Não fujais. Não fuja do combate. Primeiro, esteja desperto. Saiba que você está nesse combate espiritual contra o mal. Porque você vai na Bíblia, aqui na palavra de Deus, e você encontra a batalha espiritual, o combate espiritual, desde quem? Nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva já começaram esse combate. O inimigo veio como serpente e os seduziu, os iludiu. Vocês serão como deuses, se comerem desse fruto proibido. E nessa tentação, nessa cilada, nessa armadilha, eles caíram. E aí começa o pecado original. Mas o Senhor já deu uma promessa. Virá mulher, a sua descendência, a mulher vai pisar na cabeça da serpente, a sua descendência vai continuar vencendo, pisando sobre a cabeça do mal. Então já o Senhor nos deu o primeiro evangelho, chama proto-evangelho, Gênesis 3,15, a promessa da vitória sobre o inimigo, sobre o império das trevas, através de Nossa Senhora, Jesus Cristo e nós, igreja, que a descendência dela também somos nós, amém? Somos nós. Então nós temos que ter essa clareza, já começou ali. Depois Abraão também teve batalha espiritual, de não sair da sua terra, de ficar acomodado, mas ele venceu. Depois com Ló, teve que dividir as terras. O Ló pegou a melhor parte, mas depois se deu mal, né? Vocês sabem. Lá virou Sodoma e Gomorra. Pois é. Então, sempre, na hora de sacrificar o filho Isaque, aquela batalha espiritual, sacrifico o meu filho único, obedecendo ao Senhor, e ele foi na obediência, e o mal ali, talvez dizendo, não, é o seu filho único, você vai matar o seu filho único, como é que pode? Até que o Senhor interveio com anjo, e mandou o cordeiro para o sacrifício. Gênesis 22, você tem aí na sua palavra, Gênesis 22, Abrão,
O pai Abraão venceu a sua batalha espiritual. Depois nós temos Moisés, também venceu. Estava fugido lá no monte. Deus chamou diante da sarça ardente e deu-lhe a missão de libertar o seu povo. Mas Senhor, eu sou gago. Imagine Moisés, né? Gagagago, falando com o Senhor. Não, você vai. Quem vai falar no seu lugar é Arão. Arão vai falar. E você vai libertar o meu povo. E Moisés foi vencendo as batalhas. Depois contra o faraó. Depois o povo na travessia do deserto, a incredulidade, a murmuração, o bezerro de ouro. Êxodo 32. Bezerro de ouro. Não foi fácil. Mas Moisés cumpriu a sua missão. Venceu a batalha. Os demônios estavam ali se manifestando. Com a incredulidade, com a murmuração, com a idolatria do bezerro de ouro, com os medos, as angústias que Moisés tinha, as tristezas, as decepções de Moisés, o Senhor estava ali. Depois nós vamos um pouquinho mais para frente, nos sábios da Bíblia, Jó. Jó perdeu tudo, mas o Senhor o restaurou. A tentação entre a perda e a restauração foi muito grande. Os amigos de Jó eram influenciados por demônios para questionar a fé de Jó e levá-lo à revolta contra Deus. Só que Jó não permitiu, se manteve firme até o fim. E o Senhor restaurou tudo a Jó, que o inimigo pediu permissão a Deus para prová-lo. Está lá em Jó, né? Vocês sabem. Mas venceu a batalha. Depois nós temos profetas. Elias, grande profeta, contra os profetas de Baal, a perseguição também não foi fácil. Mas ele venceu e foi arrebatado. Depois nós temos o próprio Cristo, que está lutando contra os demônios. Sobretudo no Evangelho de São Marcos, fica muito claro isso. Jesus lutando contra os demônios, expulsando os demônios, dando poder aos apóstolos para expulsar os demônios. Hoje é o Evangelho do dia, o envio dos 72, né, na liturgia da missa. Ele dá esse poder aos 72, de expulsar os demônios. E Jesus até na cruz, no Horto das Oliveiras, na cruz, ele é tentado pelo inimigo para abandonar a sua missão. Mas ele é firme no seu sim, na sua entrega ao Pai, no amor a nós, ele é firme até o final e vence a batalha. A vitória é dada pela ressurreição. A vitória está ali, na cruz, porque é o amor que vence, e também a vida do ressuscitado. Por fim, nós temos apóstolos, que também vivem essa batalha, perseguição o tempo todo, muito martírio, todos eles, a maior parte deles, celebramos de vermelho na liturgia, a cor dos mártires, do sangue derramado, vocês sabem disso. E temos os santos na igreja, nas suas batalhas espirituais, Padre Pio, São João Maria Vianney, Santa Gema Galgani, para citar uns bem conhecidos, né? Onde a luta contra o mal foi muito forte, muito presente. Mas para entendermos então tudo isso, eu gostaria de hoje aprofundar com vocês uma palavra que Jesus deixou para nós. Pedro, num certo momento, pegue aí na sua palavra Marcos 10, capítulo 10, versículos de 28 a 30. E nessa passagem, Jesus está falando que os ricos dificilmente entrarão no reino dos céus, toda essa dificuldade, que a porta é estreita, o caminho é estreito. E aí o que acontece? Pedro pergunta: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Família, campos, irmãos, casas, profissão,
Tudo isso, nosso sossego, nossa tranquilidade, o que nós vamos ganhar em troca? Está nesse texto aí. Jesus disse: aqui na terra recebereis 100 vezes mais daquilo que vocês deixaram. 100 vezes mais de bênçãos e graças. Eu sou testemunha dessa promessa que se realiza. Amém? Sou testemunha. E a vida eterna após a morte. Mas Jesus completa dizendo assim: com perseguições. Fala para quem está do seu lado: com perseguições. Jesus não enganou ninguém. Jesus não iludiu ninguém, não mente. Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz isso: com perseguições. Recebereis 100 vezes mais, após a morte a vida eterna, mas com perseguições. E aí quem é que nos persegue? A palavra vai responder. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Cuidado, o diabo é como um leão que está a rugir, te circundando, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé, porque ele está sempre ali, circundando. É o inimigo, os demônios. Você pega Efésios, a armadura do cristão, capítulo 6. Estudamos muito Efésios mês passado, mês da Bíblia, no Brasil. No capítulo 6, a armadura do cristão, versículos 11 e 12. Dizendo assim: revesti-vos da armadura de Deus, pelo soberano poder do Senhor, contra as ciladas do demônio, porque não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra espíritos que estão espalhados nos ares, diz o texto da armadura. Os demônios, são muitos demônios. 1/3 dos anjos do céu se tornaram demônios. Apocalipse 12, de 7 a 9. A batalha do céu. A batalha começou lá no céu. A batalha espiritual. Entre os anjos. Porque Lúcifer, Satanás, ele induziu 1/3 dos anjos a se voltarem contra Deus. E São Miguel veio para essa batalha. E a venceu. E esses anjos foram expulsos do céu. E estão no meio de nós. Mas o Senhor não nos abandonou à mercê desses demônios. Ele limitou o poder deles em relação a nós. Ao nos criar, já sabendo do poder deles, desses seres espirituais, que são os demônios, Ele limitou. Mas a batalha hoje é nossa. Estamos com São Miguel, com Nossa Senhora, os anjos da guarda, os outros 9 córios angelicais, os santos e santas. Temos tudo na igreja para vencer. Na segunda pregação, nós vamos entrar nas armas da vitória. Mas precisamos tomar consciência e nos voltar para esta batalha espiritual. Amizade com Deus, proteção contra o mal. Vai ser o livro do meu xará, Vanderlei Ida, Ele está escrevendo um novo publica, me presenteou agora há pouco. E é bem isso. Amizade com Deus, proteção contra o mal. Então a gente tem que investir nessa amizade. Porque estamos enfrentando demônios. Inimigos espirituais, inimigos carnais, corporais. Porque os demônios influenciam, manipulam pessoas que estão vulneráveis, que estão na brecha, no pecado, e acabam usando deles para nos atacar. Então estamos numa batalha. Tem que pedir muito o Espírito Santo. Eu vou falar também disso para vocês. E dessa maneira, quais são os perigos que a gente enfrenta? Os perigos não são poucos, viu? Eles se dão de 3 maneiras.
Esses perigos são para nós a incredulidade e a cegueira espirituais. Então nós vamos ficando cegos e sem fé. O que mais o inimigo quer é um mundo sem fé, sem Deus, sem perceber e sentir e se entregar ao Senhor, a presença dEle. O mal, ele realmente, ele faz isso, né? Ele quer que a gente pense que ele tem todo o poder, mas ele não tem. Ele não é um Deus do mal, ele é um anjo vencido, destronado. Nisso que nós temos que acreditar. É o que está no catecismo da Igreja Católica. Isso que temos que acreditar. Então, a partir daí, o inimigo, ele tem uma ação ordinária, os demônios, as tentações. Os 3 P's, Mateus 4, de 1 a 11. Poder, prazer e posse. Todos os pecados nossos têm a origem em um desses 3 P's. Poder, prazer ou posse. Ter. Entendeu? Então a gente precisa discernir. E estamos em tentação o tempo todo. O mal vai nos tentando. Às vezes está sendo tentado a trocar de canal agora, a sair da sala. Não sai não, volta para a sala. Deve ter gente saindo da sala agora. Olha a tentação, volta para a sala. Às vezes você é tentado a não ouvir a pregação, a não orar, a não fazer o bem, a não fazer aquele jejum. Tentação. E vem a tentação para as coisas do mundo. Poder, posse, prazer. Que leva ao 4 P, pecado. 4 P, pecado. Então ali é a ação ordinária. Eles trabalham assim, eles nos tentam, fazem ciladas, armadilhas. É batalha, é batalha. Batalha tem armadilha, tem cilada, tem ataque. É batalha. Entendeu? Então nós precisamos discernir as tentações, para não cair nelas. O inimigo quer nos levar ao pecado, porque o pecado é o jugo dele sobre nós, é a escravidão dele sobre nós. Então nós precisamos ficar muito espertos com isso. Então a ação ordinária são as tentações. Diz que um dia o diabo, foi se confessar. Imagine. Porque ele via todo mundo sair do confessionário tão alegre, tão feliz, tão aliviado. E o diabo deve ser muito triste, Toda aquela maldade. Ele falou, vou experimentar a confissão. Vocês acham que pode? Chegou lá. Um sacerdote, aqueles confessionários bem reservados, Não tinha visão de quem era, direitinho. E ali, o inimigo começou a falar os seus pecados. O padre, qual dos 10 mandamentos você pecou, filho? Os 10. Os 10. E começou a detalhar. Mandamento por mandamento. Era pecado que não acabava mais. Tudo que você pode se imaginar de ruim, ele tinha feito. O padre já estava 3 horas lá ouvindo aquela confissão. Estava aguentando mais. E o Espírito Santo vem em socorro do padre. Glória a Deus, Se não é o Espírito Santo para nos socorrer, em algumas situações, Mas ele não falha. Veio e disse, é o diabo. O diabo está querendo se confessar. Aí iluminou o padre o que ele devia fazer. Aí o padre disse assim ao inimigo, para eu te dar o perdão, a absolvição dos pecados, você tem que se arrepender e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Único, verdadeiro. Ajoelhe-se agora e diga, eu me arrependo de todos os meus pecados e quero Jesus como meu Salvador e Senhor para toda a minha vida. Aí o inimigo falou, não, isso eu não faço, nunca farei. E foi embora, e ficou aquele cheiro de enxofre no confessionário. Misericórdia.
Olha, essa historinha é popular, mas colegas padres já me disseram coisas parecidas. Que às vezes apareceu verdadeiros demônios no confessionário. Tinha um padre muito sério, meu promotor vocacional, ele disse isso. Me apareceu um jovem tão estranho, tão esquisito, falando coisas tão negativas o tempo todo, sem vontade de se arrepender, de se entregar a Deus. E ali ele sentiu uma presença real de demônio, do inimigo. Falou. E a confissão não deu em nada, o jovem não quis aceitar conversão, arrependimento. Então, para vocês verem, depois temos as ações extraordinárias dos demônios, que vão ser aprofundadas aqui no acampamento. Padre Duarte Lara vai falar ainda com mais autoridade do assunto, né? Porque são estudiosos, publicaram muitos livros, dão muitos cursos no Brasil e no mundo, né? Então, a vexação demoníaca, os ataques no nosso corpo, os vultos, as vozes, as perturbações, são muitas. A vexação demoníaca é sempre no aspecto mais externo da nossa vida, é ataque extraordinário dos demônios. Depois nós temos a obsessão maligna, o bombardeio de pensamentos negativos, sentimentos negativos, sugestões malignas, sabe, sempre te querendo levar à destruição, à depressão, à ansiedade, aos medos, às culpas. É terrível. Pesadelos, obsessão maligna. Depois nós temos a infestação maligna, que é a influência dos demônios na vida material, nas casas, nos objetos que temos em casa, instalações hidráulicas, elétricas. Às vezes quebra tudo de uma vez, não tem explicação, do nada. Sobre os veículos, sobre os animais, pode haver infestação maligna. Sobre os animais, por isso que hoje teve a bênção dos animais, né, de São Francisco. É bom, coloca uma água benta lá para o cachorro, para o gatinho. Não é pecado não, precisa. É sacramental. Contra a ação maligna. A infestação pode vir insetos, do nada. Surgem, do nada, desaparecem também, como surgiram. Formigas, cupins, baratas, ratos. Sabe, as coisas mais inusitadas. Infestação maligna nas casas, locais de trabalho. Ataque demoníaco, entendeu? Infestação. E por fim, o quarto tipo, a possessão. Possessão, que é o inimigo, os demônios tomarem posse do ser, né, do corpo da pessoa. Até da sua consciência, a pessoa fica sem consciência. Às vezes com consciência, às vezes sem consciência, mas não consegue ter o autodomínio, não tem o ato de vontade, de poder dominar a sua fala, os seus movimentos, o seu corpo, às vezes atentando até contra o próprio corpo. Então nós temos aí essas formas, né, do inimigo atacar, ações extraordinárias. E temos os caminhos do mal, que ele usa, as brechas. As brechas acontecem pelo pecado. A nossa brecha está no pecado, que a gente comete, a gente dá uma brecha, fica vulnerável. Depois, quando também trabalhamos com o oculto, indo para doutrinas contrárias à fé cristã, e nos contaminando espiritualmente. Porque lá também estão muitos demônios agindo. A batalha está aí. Quanta gente invoca. Eu lembro uma vez uma moça, nesses anos todos de exorcista, uma mocinha, que ela pela internet entrou
insight de uma seita, e ela então se entregou a uma entidade daquela seita. Se entregou. Se consagrou, entre aspas, né? Se destinou. A partir daí, quando fomos fazer a libertação, a entidade falava, demoníaca, nela dizia, é a minha filhinha, eu não quero que ela seja liberta, ela me pertence. E nós ali, né? Ela não te pertence, ela pertence ao Senhor. O sangue de Jesus foi derramado por ela, ela foi batizada, ela é templo do Espírito Santo, ela não te pertence. Olha a batalha ali, no exorcismo, na libertação, até que conseguimos expulsar aquele mal. Uma jovem de 15, 16 anos, com uma força assim, precisava 4 homens para segurá-la. 4 homens. Uma intercessora no dia seguinte foi lá para o hospital da cidade, problema cardíaco, que o baque foi grande. Então a gente sabe que isso acontece, o oculto. Também malefícios que podem ter lançado sobre vocês, maldições. Aí voltamos no livro do Vanderlei Ida, amizade com Deus. A amizade com Deus te dá proteção contra esses ataques. Quanto maior a amizade e intimidade com o Senhor, menos poderão atacar você, influenciar sua vida, menos. Esses malefícios, essas maldições, pragas, e até maldições familiares, jugos hereditários. Então tem que investir na amizade com o Senhor. Ponto pacífico. E por fim as feridas emocionais, os que mal usa, falta de perdão, culpas, medos, angústias, ansiedades, os traumas desde a gestação até o momento presente, os demônios sabem. Se aquela criança foi rejeitada, se tentaram, até pensaram ou tentaram abortá-la, o inconsciente dela absorveu esse sentimento de rejeição. Ela tem esse trauma. Os demônios podem atacá-la ali. Podem atacá-la. Porque ela vai ter atitudes de rejeição. Ela não aceita o amor dos outros. Ela se acha incapaz. Ela se acha indigna de qualquer amor. Porque o amor dos pais, da mãe principalmente, ela não teve naquele momento crucial do início da sua existência. É triste, mas é isso. Por fim, retaliações, porque às vezes você fala assim, padre, eu fechei todas as brechas. É difícil, viu? Mas tem gente que vai dizer, meu caminho, minha busca da santidade é tão grande, padre, que eu fechei, eu não tenho mais essas brechas, em nenhum desses 3 aspectos, pecado, ocultismo, ferida emocional, está tudo fechado as brechas. Por onde o mal está me atacando? Porque ele está me atacando. Lembra lá do Marcos 10? Perseguições, retaliações. O Padre Pio tinha brecha? Dificilmente, hein? E ele levava cada surra dos demônios. É ou não é? Vocês sabem disso. São João Maria Vianney, o santo padre, o padroeiro dos sacerdotes, proclamado pelo Papa Bento XVI. Uma vez, o demônio deixava ele dormir, ele só dormia 3, 4 horas por noite, ainda era um sono perturbado pelos demônios, que os demônios não queriam que ele atendesse às confissões no outro dia, porque ele ia salvar muitas almas, então eu ficava lá. Uma vez na sacristia, preparando-se para a Santa Missa, o cura d'Ars, São João Maria Vianney, falaram, Padre Vianney, está pegando fogo lá no seu quarto, no colchão. Ele falou, é o encardido. Não podendo atacar o passarinho, está pondo fogo na gaiola, na sua gaiola, que era o quarto. Deu a chave lá, vão lá, eu não vou deixar de celebrar a Santa Missa, por causa desse ataque dele, dessa dispersão
que ele quer causar. Vai lá, vão lá, apaga o incêndio lá. E foi celebrar a Santa Missa. Então são retaliações, perseguições. Aí o inimigo não consegue te atacar, você está com as brechas bem fechadas. Ele vai em quem ainda não fechou as brechas, na sua família, os vulneráveis. E ali faz a festa. Para tirar você do caminho de Jesus. Para te desviar, para te dispersar. Peça ao Espírito Santo discernimento dos espíritos. O Espírito Santo vai te revelar as pessoas que às vezes são manipuladas. Você não tem que ficar contra o seu filho, contra a sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai. É contra os demônios que estão influenciando a eles e colocando eles contra você, que está escravizando também a eles, querendo destruí-los. Nós temos que ter esse discernimento. Aí é muita paciência, muita oração, muito diálogo, muito jejum, muito rosário, para poder libertá-los, convertê-los. Muita invocação ao sangue de Jesus. Vou falar isso depois, à tarde. Então, queridos, e aí vem as consequências desses ataques. As consequências no corpo, na mente e no espírito. Nas 3 áreas da vida humana, do ser humano. Então nós temos no corpo doenças físicas e falsas enfermidades. Aquelas que a medicina não explica. Faz um monte de exame, não tem diagnóstico, nada. Do jeito que vem, vai, né? Então, nós vemos isto. Relaxo, desleixo com o corpo. Não quer mais tomar banho. Não quer escovar os dentes. Misericórdia, hein? Aí vai expulsar muito demônio, né? Só com o bafo. Não é fácil. É o desleixo, é o relaxo. O pessoal vai perdendo sua autoestima. Isso também já está ligado à mente, depressão. Complexo de inferioridade. Depois sono demasiado. Só quer dormir, quer fugir da vida. O corpo cansado. A gula, também. Indisciplina, sedentarismo. Automedicação. Que é o outro extremo, né? O culto ao corpo. As academias aí, só visa o corpo, a beleza. A ditadura da beleza. Que nem falam alguns autores de hoje em dia, né? Então o inimigo, ele vai atacando. Tudo que diz respeito ao corpo. A mente são as doenças psíquicas. As mais conhecidas, depressão, estresse e ansiedade. Pelo aquele bombardeio que eu falei a vocês, né? A tristeza, os medos, a falta de perdão, a falta de sentido para a vida. Por isso hoje tantos suicídios nós temos, né? Sobretudo com jovens. É o inimigo ali, automutilação, né? Também volta-se para o corpo, a mente e o corpo. A gente está separando assim, mas é tudo entrelaçado, né? O ser humano é um só, uma unidade. Uma área repercute na outra. Depois o espírito, a falta de fé, o pecado, a revolta contra Deus. E finalmente a idolatria. Colocar o sexo, o dinheiro, os bens materiais no lugar de Deus. E outros mais, né? Tem muitos ídolos aí, falsos deuses. Como faremos o enfrentamento dessa batalha? Eu digo, efusão do Espírito Santo. Amém? Vou sair daqui, vocês me acompanham, né? Efusão do Espírito Santo. Muitos processos. A gente liberta e pede o derramamento do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai curar aquela pessoa, vai libertá-la. Entendeu?
Então tem que expulsar o mal e se preencher do Espírito Santo. Aqueles seminários de vida no Espírito Santo, a novena que a gente faz aqui é o querigma. É o primeiro passo da evangelização, o primeiro anúncio, querigma. Eu digo passos querigmáticos e passos carismáticos. Porque eu sou um exorcista, mas antes eu já tinha espiritualidade carismática. Então houve aí uma soma, né? Das duas experiências. Mas tem muito padre exorcista que não tem esse despertar carismático. Mas o Espírito Santo assiste. E usa os dons também neles. Mesmo que não conheçam assim como nós conhecemos, classificamos, usamos, mas estão sendo também capacitados pelo Espírito Santo para a batalha. Então a gente pede a efusão, tem que pedir a efusão, o derramamento do Espírito Santo. Porque onde está o Senhor, Satanás não fica, os demônios não ficam, amém? Não ficam. Então insista nisto, ore por isto, o derramamento do Espírito Santo. Aqueles 9 temas, a gente tem que fazer essa catequese, fazer eles experimentarem o amor de Deus, pecado e salvação, Jesus Salvador, senhorio de Jesus, fé e conversão. Talvez está meio fora da ordem aqui, mas depois a gente sabe qual que é a ordem certa, né? Então é isto, até chegar à efusão do Espírito, o ser igreja, o ser discípulo missionário, aquela pessoa liberta, curada, vai ser missionária, missionário de Jesus, como nós. Também um dia fomos libertos, curados, continuamos sendo libertos e curados, mas já em missão, amém? Já em missão. Então, querido, uma vez um jovem, só para você saber, ele convidou Jesus para ir na casa dele, porque ele estava passando muitos problemas, dificuldades. Jesus vem na minha casa, vem me ajudar, e Jesus atendeu o convite desse jovem, e foi. Jesus bateu lá, Jesus, você veio? Vim. Aí o jovem deixou Jesus na sala, e falou assim: Jesus, eu não vou te levar para outros lugares, porque aqui é o melhor lugar, a sala. E Jesus já sabia porque ali era o melhor lugar, já. E aí ele começou a contar os problemas. De repente um barulho lá no quarto do jovem. Jesus falou: vamos lá no seu quarto, ver o que é esse barulho. Aí o jovem disse assim: não, Jesus, lá não. Porque no quarto tinha fotos de pessoas nuas, pornografia. E ele não queria que Jesus visse o pecado dele, a idolatria da pornografia, não queria, então não deixou. Mas quem estava entrando lá pela janela? O inimigo, porque tinha coisa do inimigo lá no quarto do jovem. E ele dizia assim: aí tem coisa minha, eu quero entrar. Não, mas Jesus está aqui, vai embora, saia. E fechava forte a janela. Aí barulho na cozinha, Jesus, tem barulho na cozinha, posso ir lá? Não, deixa que eu veja, Jesus. Porque no fogão, na pia, o jovem escondia droga. E Satanás tentando entrar pela cozinha, porque tinha coisa dele lá. E o jovem disse: não vai entrar não, de jeito nenhum, vai embora. E conseguiu fechar a porta. E Jesus então falou para ele, para aquele jovem: eu sei o que está acontecendo. Você só me deu, filho, a sala da sua vida. Você não me deu ainda o quarto, a cozinha, o seu ser. Por isso o inimigo, os demônios, estão conseguindo te atacar. Se você me der toda a sua vida, todo o seu ser, não teremos mais problema. E quando Satanás bateu de novo na porta da cozinha, Jesus disse: deixa comigo. Foi lá e definitivamente o expulsou, amém? O expulsou. Então a gente às vezes faz isto, dá alguma área para Jesus, e outras ainda estão nas garras do inimigo, dos demônios.
Então você é convidado nesse acampamento a discernir pelo Espírito Santo as áreas, as brechas, e definitivamente dizer não ao inimigo, ao pecado, ao mal, aos seus vícios. Tudo que é brecha, pecado, diga não. Peça ao Espírito Santo para te curar, te libertar, filho, filha. Como já fez com tantos. Eu já atendi gente que quando a gente começa a orar, eles caem no chão, possessos, que nem serpentes. Ficam assim, se esguiando pelo chão. E a obra de Deus é tão grande, porque aí nós vamos ajudando eles a fechar as brechas, a renunciar aos pecados, às contaminações, os pactos, os vínculos com o mal. E eles vão sendo curados, libertos, transformados. Nós invocamos sobre eles o sangue de Jesus, o Espírito Santo. E eles vão se entregando completamente ao Senhor. Amém? Vamos agora ficar em pé, queridos. Fechando esse ensino com a oração. Nos entregando ao Espírito Santo, nos preparando para já recebermos Jesus na Santíssima Eucaristia, Santo Sacramento. E vai entregando todo o seu ser ao Senhor. Vai pedindo. Vai invocando o sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus, a intercessão de São Miguel, dos anjos, da Virgem Maria, dos seus santos e santas de devoção. Hoje Santa Faustina, apóstola da misericórdia. São Benedito, vai invocando.